Um tema comum nas consultas de pediatria é a pergunta das mães sobre se devem ou não puxar a pelezinha para trás. A chamada pelezinha se estende cerca de 1 centímetro para além da glande, que é a parte inicial do pênis. Ela serve para proteger o meato uretral e a própria glande. E os meninos referem-se a ela como a capa do peru. Ao nascer, a maioria dos meninos ainda tem o prepúcio e a glande aderentes. Ao longo dos primeiros meses de vida, o crescimento do pênis, a ereção fisiológica e a produção de esmegma podem fazer com que a pele se solte. Esmegma é um líquido gorduroso que ajuda a descolar o prepúcio da glande. É uma substância amarelada, visível através da pele do prepúcio e que algumas mães confundem com pus. Não é uma infecção e não se deve apertar ou espremer. O único cuidado a tomar é lavar com água. Dr. Edson, o que é a fimose? É a incapacidade de retração do prepúcio, é quando a pelezinha não vai para trás, libertando a glande. O que é uma fimose fisiológica? É a fimose normal até os 3 ou 4 anos. O prepúcio fica aderido à glande, mas não há cicatrizes no prepúcio. E o que é a fimose patológica? É quando o prepúcio não é retrátil por causa de cicatrizes que podem ter sido causadas por traumatismo, por inflamação ou infecção local. O que é a parafimose? A parafimose ocorre quando o prepúcio fica retraído e não volta à sua posição habitual. Isso pode ser muito doloroso e, em casos extremos, provocar congestão venosa e linfática, chegando a comprometer a circulação de sangue arterial. Nesse caso, que é grave, gravíssimo, é uma urgência que deve ser atendida por um médico. Voltando à pergunta na abertura do programa, os pais devem ou não retrair o prepúcio da criança até onde? Durante o banho, quando a pele está umedecida e flexível, os pais podem e devem fazer uma limpeza leve, suave e puxar a pele com muito cuidado. O limite varia de criança para criança, mas só pode ser feito até onde o prepúcio ceder sem forçar. Nunca forcem o chamado anel prepucial, porque pode provocar dor, sangramento e criar uma cicatriz que leva ao desenvolvimento de uma fimose patológica. Quer dizer que o antigo hábito de forçar o descolamento não está mais indicado e deve ser evitado? Exatamente. Se a limpeza leve, suave for feita diariamente, em algum momento o prepúcio irá completamente para trás. A maioria dos meninos atinge o descolamento total por volta dos 3 anos de idade. E se não houver esse descolamento? Os pais devem prestar atenção se há ausência de jato urinário forte. Se o jato urinário não é contínuo e com trajeto bem definido, que os meninos chamam de boa pontaria, se a criança demonstra desconforto ao urinar, se há retenção de urina debaixo do prepúcio, se estão ocorrendo frequentes infecções urinárias, ou se estão ocorrendo infecções de glande do prepúcio, nesses casos, leve logo o menino ao pediatra. A fimose tem tratamento? Às vezes, a aplicação de creme ou pomada com determinado tipo de corticoide pode ajudar a alargar o anel prepucial. Com 2 aplicações por dia, durante 4 a 8 semanas, é possível e provável que a fimose ceda. E se não ceder? Então, é caso de cirurgia, a chamada postectomia, que resolve o problema. Qual é o papel da postectomia? Postectomioplastia do prepúcio consiste no corte circular da pele do prepúcio de forma a eliminar o anel, deixando a glande recoberta e o pênis com aspecto natural. A cirurgia é rápida e, na maioria dos casos, exige apenas algumas horas de vigilância dos pais na recuperação da criança, não havendo nem necessidade de pernoite no hospital. No primeiro mês de pós-operatório, os pontos da cirurgia exigem cuidados dos pais. Várias culturas, por motivos religiosos e ou étnicos, fazem circuncisão nos meninos no período neonatal ou antes da adolescência. Há risco para as crianças? Geralmente a circuncisão está ligada a uma questão religiosa e geralmente ela é feita com muito cuidado, habitualmente com até cirurgiões ou urologistas, então cercada de todo cuidado para que não haja nenhum tipo de efeito colateral, nenhuma complicação em relação à criança. Então, geralmente, habitualmente os religiosos judeus são muito cuidadosos em relação a isso. Além disso, parece que
e os meninos com circuncisão transmitem muito menos doenças para as mulheres do que aqueles que não têm circuncisão. Então, os circuncisados parecem que protegem mais as mulheres em relação a determinadas doenças, principalmente doenças de origem sexual. Qual é a idade para fazer essa apostectomia? A fimose pode ser fisiológica até os 3 ou 4 anos de idade. Depois dessa idade, quando a manipulação e o tratamento falharem, os meninos devem ser avaliados em consulta pediátrica. Havendo sinais de alarme, a apostectomia é indicada. Uma última palavra, não é sem razão que os humoristas referem-se à genitália masculina como sendo as joias da família. Elas exigem cuidados diários com a higiene e atenção dos pais para qualquer sintoma de anormalidade ou problema. O banho deve ser diário e a zona do pênis deve ser lavada sem uso de substâncias irritantes. O prepúcio deve ser manobrado suavemente. A fralda deve ser trocada frequentemente para evitar dermatite. A epidermólise bolhosa é uma doença genética da pele. Não é contagiosa, mas assusta quem está próximo por seu aspecto. Devido a uma falta de adesão entre as células da epiderme, qualquer pequena batida pode levar à formação de bolhas e ao descolamento da pele, de acordo com a médica Valéria Petri, professora do Departamento de Dermatologia da Universidade Federal de São Paulo. No dia 19 de agosto de 2013, a coreógrafa Deborah Coker estava em um avião com a filha, um genro e um neto de 4 anos, que tem essa doença rara e incurável. A tripulação da Gol, devido à aparência das feridas, pediu um atestado médico afirmando que a doença não era contagiosa. Não havia o atestado. O impasse só foi solucionado quando um médico da Infraero confirmou que a doença não era contagiosa. Débora está processando a transportadora aérea pela má abordagem e pelo que chamou de preconceito. A dermatologista Valéria Petri sugere que, para evitar constrangimentos assim, quem viajar com criança que sofra de epidermólise bolhosa deve andar sempre com uma declaração médica de que a doença não é contagiosa e, por isso mesmo, não traz risco algum de contágio, podendo, inclusive, frequentar piscinas. A pele humana tem 2 camadas, a externa, dita epiderme, e a interna, dita derme. Em pessoas com a pele saudável, há âncoras de proteína entre as 2 camadas, impedindo que elas se movimentem independentemente uma da outra. Em pessoas nascidas com epidermólise bolhosa, as 2 camadas não estão unidas e a pele fica extremamente frágil. Qualquer pequena pancada ou pressão provoca um traumatismo e a formação de bolhas e feridas dolorosas. Mais de um paciente refere-se à dor como comparável à de uma queimadura de 3º grau. Esses pacientes têm elevado risco de câncer de pele. Há várias formas da doença. As mais simples não deixam cicatrizes, mas as mais graves podem provocar até a morte. Em recém-nascidos, a doença não apresenta sintomas até o 1º ano de idade. Crianças pequenas podem ter complicações por infecção e por sepse. Pesquisas recentes têm se concentrado em tentar alterar a mistura de queratinas produzidas com proteínas estruturais da pele. Há 54 genes conhecidos para codificá-las. Se for possível deslocar o equilíbrio de produção de queratina a partir do gene mutante disfuncional para outro, que codifica uma molécula saudável de queratina, os sintomas poderão ser reduzidos. Já se descobriu, por exemplo, que o sulforafano encontrado no brócolis reduz a formação de bolhas em camundongos. Numa pesquisa clínica na Universidade de Minnesota, um transplante de medula óssea curou um menino de 2 anos de idade. Seu irmão mais velho também foi transplantado, mas teve problemas com a necessária imunodepressão e morreu. Estima-se que ocorram 50 casos de EB por 1 milhão de nascimentos. Desses, um pouco mais do que a metade é de epidermólise bolhosa simples e 1% da fatal. A doença afeta igualmente meninos e meninas, com incidência um pouco menor em crianças negras. Recém-nascidos podem nascer com bolhas em algumas áreas e até com ausência de pele em várias áreas, o que faz com que sejam muito sujeitos às infecções. Uma criança com EB pode nascer de pais saudáveis e em famílias sem qualquer caso da doença. Até o momento,
A EB não tem cura, mas a engenharia genética está trabalhando muito o assunto. Já foram identificadas 300 mutações genéticas que provocam a doença. Os especialistas acreditam que em 10 anos terão encontrado uma solução para a epidermoliose bolhosa, se Deus quiser. Boa nova para as mães que amamentam ao seio. Uma pesquisa britânica afirma que as mães que amamentam correm menos risco de desenvolverem a doença de Alzheimer e que quanto maior é o período de amamentação, menor é esse risco. A pesquisa, publicada no Journal of Alzheimer's Disease, afirma que isso tem a ver com a restauração da tolerância à insulina, que é reduzida durante a gravidez, e com a redução da progesterona produzida na gravidez. Todas as mulheres da pesquisa apresentaram os mesmos resultados. Outra boa notícia para a mãe que amamenta é que bebês amamentados ao peito têm um quociente de inteligência maior do que os bebês que usaram a mamadeira. Os pesquisadores do Hospital Infantil de Boston publicaram a pesquisa com 1.300 crianças de 3 anos de idade e concluíram que bebês amamentados ao peito tinham até 4 pontos de vantagem sobre os outros. O tempo da amamentação também faz diferença. Crianças que só se alimentaram de leite materno durante 6 meses tinham mais 4 pontos, mas crianças alimentadas por 1 ano apresentavam alguma vantagem a mais, não em pontos de QI, mas em disposição geral na capacidade de compreensão e inteligência não verbal. Nós, os pediatras, identificamos muitos benefícios da amamentação ao peito para o seu bebê. Fortalece a imunidade, propicia mais contato físico e diálogo corporal com as mães, propicia a melhor alimentação possível para o bebê, é gratuito e vem na temperatura certa. É ideal para o estômago e intestino do bebê. Diminui o risco de alergias, evita cólicas, previne futuras doenças, combate a anemia, ajuda no desenvolvimento cognitivo, desenvolve a arcada dentária, ajuda no crescimento de prematuros, faz a criança sentir-se segura e feliz. Um estudo publicado no The Journal of Pediatrics com 12.000 bebês revela que crianças amamentadas ao peito desenvolvem mais rapidamente o cérebro, têm melhor desempenho no vocabulário, raciocínio melhor e mais rápido. Pesquisadores da Universidade de Essex, na Inglaterra, dizem que a gordura do leite materno, constituída por ácidos graxos poliinsaturados, são os responsáveis por formar os neurônios da criança e favorecer as sinapses nervosas que acontecem no primeiro ano de vida. Essas sinapses fazem parte de 80% do desenvolvimento do cérebro e do desenvolvimento do cognitivo. Algumas mulheres, quando estão amamentando, produzem um volume de leite muito maior do que a necessidade do seu bebê ou sua capacidade de consumo. Isso possibilita que sejam doadoras e alimentem outros bebês cujas mães, por qualquer motivo, não podem dar de mamar ao peito. Essas doadoras devem ser saudáveis, não usar medicamentos que impeçam a doação e terem disposição para ordenhar os seios manualmente e doarem o excedente. A rede brasileira de banco de leite humano é a maior e a mais complexa do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O banco é responsável pela promoção do aleitamento materno e execução das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias depois do parto, o chamado colostro, e do leite humano maduro, que depois é distribuído por prescrição médica ou de nutricionista. O banco referência da rede é o do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Filgueira, da Fiocruz.